Olá, muito boa tarde para você que está aqui acessando esse vídeo, que faz parte do meu canal, do canal Sérgio Prado. Seja muito bem-vindo. Estamos aí começando Compartilhando Jesus, que é a impressão que eu passo aí da lição que eu tive, da lição da Escola Sabatina que estudamos, né, toda semana. Lição da Escola Sabatina, um estudo sistemático da Palavra de Deus. E essa semana nós vimos o tema sobre a segunda viagem missionária. E eu quero compartilhar com vocês algumas impressões que tive, algumas coisas que eu resumidamente aí entendi dessa lição e quero compartilhar com os meus amigos aí, com meus irmãos, com aqueles que estão aí dividindo comigo esses momentos, desfrutando aí, dando o prazer de estar na sua companhia nesse momento. Logo após uma vitória em prol da união no Concílio de Jerusalém, lembra toda aquela tensão que estava semana passada sobre a questão dos gentios e houve uma posição da igreja firme e favorável à conversão dos gentios? Mais uma vez a discórdia volta ao círculo dos apóstolos. Qual foi o motivo da discórdia? Paulo não tolerou a fraqueza de Marcos. Lembra João Marcos, aquele que fraquejou na primeira viagem missionária? E precisava esse conflito ter uma solução, e como Paulo e Barnabé não se fechavam, não concordavam com as questões relacionadas a João Marcos, a capacidade dele, Barnabé levou consigo Marcos e Paulo levou consigo a Silas. E o resultado dessa discórdia? Os esforços divididos se tornaram uma oportunidade de percorrer uma área muito mais ampla. Sabe por quê? Porque a discórdia não teve a palavra final, pois em tempos depois Paulo se reconcilia com Marcos. Colossenses 4, verso 10, você vai ver aí essa passagem e vai comprovar o que estou falando. Paulo foi para Listra, a cidade de Listra, e ao mesmo tempo ele era denominacional e carismático, mas nada havia nele que separasse a autoridade da igreja e a autoridade do Espírito Santo. Vemos alguns trechos ali que aconteceram coisas muito significativas. Paulo escolhe a Timóteo, né? Deus confirma essa escolha, você pode conferir isso em Atos 16, do 1 ao 5. Paulo escolhe a Ásia, mas Deus rejeita essa escolha para o evangelismo no momento. Se encontra também ali no capítulo 16, dos versos 6 ao 10. E o Espírito escolhe a Macedônia, e Paulo se submete à sua escolha. Atos ali 16, 11 ao 15, vimos tudo isso em Atos 16. O Espírito cooperou com os esforços dos apóstolos, que aceitaram a sua condução. É muito importante, como foi para eles, para nós também, nós aceitarmos a condução do Espírito Santo nos nossos trabalhos em prol do Evangelho. Em Filipos, o ministério do apóstolo encontrou uma verdade muito forte em relação à adoração, que a adoração está intimamente ligada à evangelização. Veja algumas ações que aconteceram ali. Os apóstolos adoraram a Deus pregando junto ao rio. Qual o resultado? A conversão de Lídia e de sua família. Os apóstolos também, ao serem presos, adoraram a Deus cantando na prisão. Qual o resultado da conversão do carcereiro e de toda a sua família? Os textos judaicos louvavam a capacidade de glorificar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento e à vergonha. Vemos também, nessa semana ali, Tessalônica e Bereia, os contrastes da evangelização em dois lugares diferentes. Tanto em Tessalônica quanto em Bereia, Paulo expôs as escrituras. E o que aconteceu? A reação do grupo em Tessalônica. Os judeus com inveja criaram um tumulto. Teve também uma reação pessoal. Jason abrigou a palavra e os seus mensageiros. Já em Bereia, a reação do grupo, os bereanos recebem a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras, conferindo ali trecho por trecho do que Paulo estava expondo para ele. Mas também tivemos uma reação pessoal. Mulheres de alta posição e não poucos homens creram. Veja bem, pontos positivos, pontos negativos, mas os bereanos mostram aí, e deveríamos seguir os exemplos dos bereanos, que eles estão ali firmes na pesquisa, na busca do conhecimento. E vemos que muitos não aceitaram, mas tivemos frutos em Tessalônica e em Bereia. A experiência dos judeus de Bereia nos ensina que uma resposta apenas emocional ao evangelho, sem a convicção cognitiva necessária, tende a ser superficial e de curta duração, mas o estudo aprofundado leva o compromisso duradouro, ou seja, não receber a palavra apenas ou se batizar, ou tomar uma decisão por uma conversão por uma emoção, porque senão em pouco tempo você vai estar de volta à velha vida. É preciso um estudo aprofundado, você entenda o que está seguindo, entenda aquilo que vai acontecer na sua vida, numa caminhada com Jesus, para que você já tenha um relacionamento profundo, né? Ou seja, enraizar
o seu relacionamento com Cristo, para que nada possa arrancar essa raiz do seu coração. E muitas vezes, só guiados pela emoção, passa a emoção, passa a conversão. Mas aqueles que estudam, como os bereanos, examinam e têm convicção daquilo que eles creem e sabem explicar a razão da sua fé, esses podem ser balançados, mas nunca serão derrubados. Paulo também foi para Atenas e nós vimos ali um contraste do pensamento grego versus o pensamento judaico. Veja bem, vamos pegar aqui um pouquinho os pensamentos gregos, né? Os epicureus pensavam, Deus não se importava com os homens. Já os estoicos tinham uma outra visão, que Deus era uma mente que ordenava o universo e tem autoridade sobre as nações. Uma outra posição, Deus não ressuscita. Outro pensamento deles também, Deus é representado por imagens. E um quinto pensamento, Deus é desconhecido. Veja agora o contraste com o pensamento judaico. O primeiro, Deus se importa sim com os homens. Deus é o criador e mantenedor do universo. Deus ressuscitou a Cristo, ressuscitará todos os homens. Deus não pode ser representado por imagem de jeito nenhum. E Deus se tornou sim conhecido. E foi esses dois contrastes que Paulo encontrou em Atenas e pregou conforme o pensamento grego, levando eles a terem o conhecimento e levá-los a pesquisar mais a palavra de Deus e se engajar. Paulo meio que entrou, né, dentro daquela idolatria, do jeito que era feita as coisas, mas e usou algumas figuras de linguagem, alguns autores daquela época que eles conheciam, para trazê-los para a palavra de Deus. Tanto interessante que ele não usou, né, dessa vez aquele flashback que tinha do povo de Jerusalém que foi escravo no Egito e foi desobediente. Não, ele foi mais direto ao ponto, falando de Deus como criador e mantenedor de todas as coisas. Um Deus desconhecido para eles. Realmente, Deus para eles era desconhecido. O verdadeiro Deus era desconhecido. E Paulo, através dessa pregação, tentou fazer Deus se tornar conhecido usando o contexto da época, a cultura, para trazê-los, né, para uma visão mais concisa aí do Evangelho. Paulo também foi para Corinto. E quando Paulo estava em Corinto, Deus lhe deu exatamente os estímulos que precisava para prosseguir com sucesso na sua jornada evangelística. A proteção divina e os frutos do trabalho missionário mostravam que Deus era um Deus dedicado. E também tinha colaboradores dedicados. Priscila e Áquila eram hospitaleiros e companheiros de profissão. Pessoas que Deus colocou na frente de Paulo aí para ajudá-lo nessa jornada. Mas havia também uma oposição dedicada. Os judeus de oposição lançaram a maldição sobre os apóstolos. Mas Paulo tinha um espírito dedicado. Paulo se estendeu a sua missão em Coríntios por 1 ano e meio. Porque Deus falou para ele, e é o texto da lição dessa semana, o texto base, que eu quero compartilhar com você aqui, que é o texto de Atos 18, 9 a 10. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu sou contigo. Ninguém ousará te fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Deus estimulando Paulo a continuar com a pregação do Evangelho, né? Enfim, queridos amigos, queridos ouvintes, né, desse quadro, nos capítulos 16 a 18 de Atos, Deus mais uma vez motiva os apóstolos a levarem a mensagem do Evangelho. Os textos nos mostram que podemos esperar diferentes reações dos ouvintes. Mas Deus nos estimula a ir e pregar a sua mensagem, mesmo sabendo que alguns zombarão. Nos mostra que devemos insistir em pregar a mensagem, ainda que alguns queiram adiar essa decisão. Também nos ensina a ter alegria ao pregar a mensagem, pois Deus dará os frutos de conversão. E foi o que vimos essa semana. Muitos creram, muitos entregaram-se, famílias se entregaram a esse evangelho maravilhoso da salvação em Cristo Jesus. Que eu e você possamos seguir o exemplo desses apóstolos e possamos levar adiante a pregação do Evangelho, que possamos resolver os conflitos da melhor maneira possível e que sempre possamos obedecer à voz do Espírito Santo, nos guiando, nos orientando como devemos agir,
como devemos fazer para que muitas pessoas sejam alcançadas para Jesus. Mas lembre, querido, para obtermos essa guia do Espírito Santo, precisamos deixar que a sua voz fale em nosso coração. E precisamos ter o coração aberto, purificado, nos entregando à oração, nos entregando ao estudo da palavra, para que o Espírito Santo consiga falar com mais clareza e possamos ouvir com mais clareza a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Tá bom? Um forte abraço. Amanhã teremos o start da lição dessa semana. E o próximo tema, que é o tema número 10, nos traz o seguinte título: A Terceira Viagem Missionária. Vamos lá estudar semana que vem os frutos e os desafios e como eles lidaram com os desafios dessa terceira viagem missionária. Gente, um ótimo sábado para vocês, fiquem com Deus e espero você amanhã à tarde, vamos estar lançando aí. Se inscreve no canal, ativa as notificações que você vai estar recebendo aí o vídeo que nos instiga e nos provoca a nossa curiosidade para que possamos estudar a palavra de Deus, pesquisar cada vez mais, porque o pleno conhecimento vem da palavra de Deus. Um forte abraço e até amanhã.